Calma, calma, não sai do canal, não pausa o vídeo. O professor André Rodrigues não saiu do canal. Eu sou o professor Matheus Viug, sou o novo integrante do Fazendo História e hoje eu tô no Catete, no Rio de Janeiro, para gravar com vocês o nosso novo quadro, o Fazendo História na Rua. Hoje fazem 65 anos que o maior estadista, o maior político, o maior presidente do país, contra o próprio peito, disparou um tiro e se suicidou no dia 24 de agosto de 54. Saiu da vida para entrar para a história. Galera, eu tô aqui com o seu Carlos, 75 anos, morador do Catete, que vivenciou um pouquinho da era Getúlio Vargas, da era Vargas, sobretudo do segundo governo. Seu Carlos, o que você acha do Getúlio? O que o Getúlio representava para você? Quais são as suas memórias sobre o presidente Getúlio Vargas? Na época do Getúlio eu era pequenino, mas o que eu tenho lido é que ele não vivia assim, porque ele não tinha aquela memória, aquela cabeça ainda, né, de criança. Foi um dos melhores presidentes da República que houve no Brasil. Pai do povo, criou a carteira de trabalho, que dava de todos os direitos ao trabalhador. Ele realmente revolucionou o país, porque antes disso os trabalhadores brasileiros eram escravos. Em 1930, o Brasil passava por um processo revolucionário. Chegava ao fim a República do Café com Leite, chegava ao fim o Brasil como uma grande fazenda de café e chegava ao poder um cara pequenininho, barrigudinho, líder da oligarquia do Rio Grande do Sul, Getúlio Dornelles Vargas. Governo provisório, governo constitucional e ditadura do Estado Novo são 15 anos e são as 3 fases do seu governo. Deposto pelo Exército Brasileiro, apoiando Dutra para ser eleito em 46, Getúlio volta nos braços do povo em 51. Só que volta num novo mundo, numa nova conjuntura, onde agora teria que disputar o poder com os Estados Unidos e com a União Soviética. A conjuntura agora é de Guerra Fria, é o mundo bipolar, e esse é o quadro do nosso segundo governo Vargas, a nossa aula de hoje. Marcelo tem 20 anos. Cara, a gente que é jovem, né, a gente não viveu a era Vargas, nem o segundo governo, mas a gente sabe da importância e da representatividade do Getúlio. O que tu pensa sobre o Getúlio? O que tu aprendeu no colégio? O que tu lembra dele? Cara, o Getúlio foi um presidente muito importante pra gente. Eu acho que devido à pressão social que ele sofreu na época, veio a cometer o suicídio em 54 e, representou muito no nosso país. Teve muita história aí que ele fez, né? Ele morava aqui onde está, bem na frente. Eu moro aqui, me sinto honrado de morar perto de onde ele morou. O cara fez muita parte da nossa história. Ué, mas você pode estar se perguntando, como é que o Vargas fica no poder de 30 a 45, 15 anos, e depois de um governo de 51 a 55, ele não consegue nem completar o seu mandato, ele se suicida? O que mudou tanto assim para o Vargas perder a sua governabilidade? Acontece que no mundo pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo não é mais esférico, a Terra não é plana, o mundo no pós-Segunda Guerra Mundial é um ringue de boxe. À direita, eu tenho pesando 98 quilos, Rocky Balboa. E à minha esquerda, pesando 110 quilos, eu tenho Ivan Drago, representando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O mundo pós-Segunda Guerra é um mundo bipolar. Não há espaço para quem quer ser nacional desenvolvimentista, como se pretendia Vargas. Não há espaço para o centro. Ou você era de direita, ou você era de esquerda. Nesse mundo pós-Segunda Guerra Mundial, Getúlio vai pagar um preço muito caro por ser nacional desenvolvimentista. Ao criar o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico em 52, vai claramente afrontar o interesse dos banqueiros estrangeiros. Ao defender na campanha do Petróleo é Nosso e criar a Petrobras em 53, Getúlio mais uma vez mostra que está disposto a manter, faça o que for, a soberania nacional. Em 54, o último golpe, Getúlio cria a Eletrobras. Não bastasse isso, o boicote que Getúlio passa a sofrer do empresariado norte-americano faz com que os custos de vidas aumentem e, sobretudo, onerem os trabalhadores brasileiros. Para sair dessa crise e para fortalecer o seu principal eleitorado, Getúlio coloca no Ministério da Fazenda um cara chamado de João Goulart. João Goulart, em 53, sobe o salário mínimo em 100%. No mundo onde não há meio termo, ou você é de esquerda ou de direita, subir o salário mínimo para 100% não vai ser nada bem visto pela elite brasileira. E sobre o lance dele criar a Petrobras, por exemplo, criar a carteira de trabalho, o que tu acha sobre isso, sobre o trabalhismo do Getúlio? O cara foi um pai, né, pra classe do operariado, né? Ele, a carteira de trabalho veio com muitos direitos, ajudou muito essa classe, conseguiu melhorar vários aspectos. Ele era um ídolo, verdadeiro ou não, nem vamos entrar no mérito. Mas ele era muito querido. Na época havia sido
eleito, porque lá atrás, né, lá em 30, ele entrou ali, e depois impôs dizem, a ditadura Vargas, mas em 50, 51, ele voltou pelo voto. Não bastasse toda essa crise política que Getúlio estava inserido no meio da Guerra Fria, ele ainda teria que enfrentar o seu principal oponente, o seu principal opositor, Carlos Lacerda, jornalista, dono da Tribuna da Imprensa. Nesse jornal, Lacerda desferia contra Getúlio os piores golpes imagináveis, as piores fake news da década de 50. Getúlio seria corrupto, Getúlio seria um cara moralmente questionável e Getúlio ficaria completamente acuado a partir de um episódio capital. Em Copacabana, na rua Toneleiros, Carlos Lacerda é vítima de um atentado. Os tiros do atentado saem pela culatra. Vai ser morto seu segurança pessoal, Major Rubem Vaz, da Aeronáutica, e Lacerda será alvejado apenas em seu pé. A partir de então, todos os jornais de oposição vão acuar Getúlio, vão acusar Getúlio, que fica cada vez mais difícil de tirar a sua imagem do atentado, porque ele fora realizado por Gregório de Matos, chefe da sua guarda pessoal. A partir de então, Getúlio, completamente isolado no Palácio da República, no Museu da República aqui no Catete, entrincheira-se com soldados leais a ele. O clima é de guerra, trincheiras, armas metralhadoras para defender um possível golpe. E para evitar tudo isso, no dia 24 de agosto, Getúlio toma uma decisão que ninguém jamais pensou e que nenhum líder político na história brasileira jamais tomou. Getúlio, na madrugada do dia 24, atira contra o próprio peito, tira a própria vida, deixa o poder, deixa a presidência para entrar de vez para a história política do Brasil. Você lembra das pessoas chorando, com saudade do Getúlio? Lembro das pessoas chorando, tudo, meu pai nervoso, porque também era getulista. Meu pai naquela época tinha cartório, essa coisa toda. Getúlio não apenas atirou contra o seu próprio peito, deixou também para o seu povo, deixou também para seus trabalhadores uma carta onde deixa claro quem são os culpados pela sua própria morte. Ao ódio, respondo com perdão, e aos que pensam que me derrotam, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna, mas esse povo, de quem fui escravo, não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue terá o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo, tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abaterão meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. No dia 24 de agosto, os jornais e os rádios passam a noticiar a morte de Getúlio. A população carioca, então, fica completamente atônita e passa a marchar em direção ao Palácio do Catete. A Praia do Flamengo e a Glória assistem a vários carros abandonados, porque seus donos vão em direção ao Catete para dar o último adeus a Getúlio. As cenas que vão se seguir, das 5 horas da tarde do dia 24 até as 8 da manhã do dia 25, são de completas comoções. Pessoas se ajoelhando aos pés do caixão e falando: Getúlio, me leva com o senhor, Getúlio. Não me deixe sozinho. Foi meio triste nacionalmente. Aliás, o maior cortejo que eu já vi até hoje partiu daqui, do Palácio, para o aeroporto, de onde o corpo dele foi. Então, daqui até pela Niemeyer, meu amigo, foi muita gente. Comoção nacional mesmo. Largo do Machado, Catete, Glória, Flamengo, todos tomados de 100 mil pessoas que tentavam ver o corpo do líder. Às 8 da manhã do dia 25 de agosto, o corpo de Getúlio sai em procissão, sai em cortejo fúnebre do Catete até o Santos Dumont, aonde o corpo de Getúlio seria levado para o Rio Grande do Sul. O que se assiste nessa região do Rio de Janeiro, que você está acostumado a ver carnaval, a ver bloco, é sim um carnaval, mas muito diferente do que você está habituado. É o carnaval da tristeza. É o povo levando o grande líder para o último adeus. E às 9h55, o avião de Getúlio parte, com sua filha, sua mulher e seu herdeiro político, João Goulart. A partir de então, toda a energia da população carioca e brasileira vai ser direcionada contra os algozes, contra os culpados morais pelo suicídio de Getúlio. Tribuna da Imprensa, Correio da Manhã e Estado de São Paulo serão alvo principal dos manifestantes, que vão tentar invadir suas sedes, incendiar seus carregamentos de jornais e criticar e criminalizar os seus líderes, sobretudo Carlos Lacerda. As Forças Armadas também vão ser alvo da ira da população. E a única
força militar que vai ser respeitada será o DOPS, era a Polícia Política do Getúlio. No dia 25 de agosto, Getúlio vive nos braços da população, que, segundo alguns historiadores, teriam evitado o golpe militar em 10 anos. Então é isso, galera. Aqui no Memorial Cultural de Getúlio Vargas, a gente está encerrando o nosso primeiro rolê do Fazendo História na Rua. Queria te agradecer muito por ter ficado até aqui com a gente. E se você curtiu, por favor, cara, se inscreve no canal e dá o seu joinha. Isso é muito importante. Agora, se tu se amarrou na aula de hoje, fica ligado que a gente vai dar muito rolê ainda pelo Rio de Janeiro e vai te contar muita história ao vivo, na rua, com gente de carne e osso, de verdade. Valeu? Vem fazer história com a gente!